15. Eu sou o Pedro Sorren, alguém que acredita que é possível ser 1% melhor a cada dia. O tema do videocast de hoje é pra gente falar sobre não desistir quando as coisas começam a dar errado. Acabei de voltar de Austin, do South by Southwest. Durante essa semana vão ter vários posts sobre o que aconteceu, vou gravar vídeos especiais. Infelizmente eu não consegui gravar vídeos de lá, a correria foi absurdamente grande, muito maior do que eu esperava. Mas eu gravei alguns vídeos e entrevistas que vão ser muito bacanas, novidades boas aí de conteúdo essa semana. O ponto é que, assim, todo mundo falha. Eu acho que o fracasso, e talvez uma das coisas que a gente precisa trazer para o Brasil, é a aceitação ao fracasso. Se você olhar todos os empreendedores de sucesso, as pessoas que realmente chegaram lá, elas tinham ideias absurdas, que pessoas não acreditavam, que muita gente achava que aquilo não ia dar certo. E eles, muitas vezes, ao longo do processo da construção da empresa, pivotaram a ideia. Você começa querendo resolver um problema e de repente você começa a perceber que você encontra com outro problema, que você fala, essa é uma solução muito mais inteligente. Por exemplo, o Basecamp da 37 Signals, eles falam isso no Getting Real e no Real Work, que são dois livros que eu realmente recomendo que todos vocês leiam. Eles eram uma empresa de design, não tinha nada de startup de software, mas eles tinham um problema muito grande por conta da distância física em fazer a gestão dos projetos da empresa deles. Então eles criaram o Basecamp para eles. E de repente eles começaram a perceber, compartilhando com clientes e com outras pessoas, falaram, mas essa ferramenta de gestão de projetos é muito boa, a gente gostaria de usar ela, além dos teus serviços de design. E aí eles perceberam que havia uma outra oportunidade. Então, quando a gente está falando em que não desistir, o ponto é, às vezes a oportunidade bate na tua porta, só que você tem que saber ouvir ela. E aí fazer alguma coisa com ela. Tem muito a ver com aquela história de sorte, né? Muita gente acha que basta ter sorte ou overnight success, né? Pessoas que tiveram sucesso do dia para a noite. Isso não existe. O que existe é perseverança. Muitas vezes não é uma questão de talento, mas é uma questão de treinamento. Você tem pessoas que têm uma quantidade de talento gigantesca, mas às vezes não tem a resiliência, a perseverança de que quando as coisas começam a dar errado, ou você começa a perceber que aquele caminho que você tinha, ou aquele problema que você queria resolver não é na verdade um problema interessante, mas de repente você começa a ver que tem outros problemas que valem a pena, e aí saber pivotar, saber fazer essa transformação entre o teu objetivo inicial e as oportunidades que foram aparecendo ao longo do crescimento da tua startup. E aí eu queria começar um pouco a falar sobre as dificuldades encontradas até agora em cima do Resolva-me, né? A primeira dificuldade maior é a distância física. Apesar de agora, por conta o fuso horário diminuiu, né, a distância, a gente já chegou a ter uma distância de 5 horas, hoje nós estamos em 3 horas de diferença de fuso, porque acabou o horário de inverno e o horário de verão. Ainda é um problema. Não existe nada mais poderoso do que você estar todo mundo dentro da mesma sala de reunião, do mesmo lugar, a mesma presença física trabalhando em cima da coisa. O Skype, um conference call, os celulares, Nextel, Ping Chats, aplicativo, eles têm um limite energético, um limite que precisa ser superado. Então, às vezes, eu estou desde o dia 1 até agora, a gente ainda não se viu fisicamente. E isso, querendo ou não, de alguma maneira afeta sim a produtividade da startup. Ou cria pelo menos mais dificuldades. Não é porque isso vai ser impossível, pode servir como uma desculpa para você falhar. Mas é um ponto a ser lembrado. Outro ponto é o meu tempo e o tempo dos outros co-founders. Hoje a gente não tem ninguém 100% dedicado à startup, né? Eu tenho meus freelas para a Próxima, eu tenho todos os eventos que eu tenho ido por aqui, eu tenho a minha pós-graduação com a Boulder Digital Works, que são coisas que, assim, eu abdiquei de tudo que eu tinha no Brasil e vendi meu carro, vendi as outras coisas que eu tinha, pedi demissão para vir para cá como primeiro estudante internacional, correndo um risco que tem se pagado e muito. E tem valido absurdamente a pena. Que agora eu estou entrando no começo do fim. Mas o ponto é que todos os outros co-founders também têm os seus day jobs. Então a nossa startup é a nossa maior prioridade depois das primeiras prioridades. O que também acaba, de alguma maneira, às vezes desacelerando as coisas. Então uma recomendação que eu faço é que, assim, não é obrigatório, mas se você tiver uma pessoa pelo menos 100% focada no business, isso vai fazer uma diferença gigantesca, entendeu? Porque às vezes as coisas acabam ficando um pouco descentralizadas e assim, muitas pessoas vão falar que você é maluco, muitas pessoas vão falar que existem vários problemas, que você não vai conseguir resolver isso, que isso não faz sentido.
Entendeu? E assim foi para todas as startups altamente bem-sucedidas. Assim foi para a HP, assim foi para o Google, assim foi para o Groupon. Vou falar, isso não preciso, não tem necessidade, esse tipo de problema, isso, aquilo. Ou, mesmo se não falarem, se falarem que a sua ideia é ótima e que você está resolvendo algo super necessário, você vai perceber que todo dia você vai encontrar caminhos e possibilidades e coisas difíceis ao longo da jornada. Não é fácil. Não é fácil. Vou dar um exemplo do que aconteceu nos últimos 20 dias aqui com o Resolva-me, que eu não acreditei que tantas coisas assim pudessem acontecer. Mas elas não foram o suficiente para fazer com que a gente desistisse ou parasse. A gente está sempre caminhando em frente. É por isso que eu gosto muito desse lema do 1% melhor a cada dia, porque de qualquer maneira a gente nunca parou. A gente estava sempre caminhando e evoluindo. E aí ontem a gente fez o primeiro call com todo mundo junto, depois de 25 dias. Porque aconteceu um monte de coisa. Um co-founder foi hospitalizado com pedra no rim, ficou uma semana parado. Aí depois veio o carnaval. Aí eu fui viajar para Austin, para o South by Southwest. Um dos nossos sócios acabou sendo demitido num layoff que a empresa dele estava fazendo, mandaram o departamento comercial de produto inteiro embora. O outro sócio teve um problema com uma outra sociedade na qual ele fazia parte, foi ferrado por um dos parceiros dele, acabou caindo num problema super sério ali, que, enfim, não fazia nem sentido ele ter que se preocupar com startup, porque ele tinha que resolver esse problema que era muito mais relevante para a vida dele nesse momento. Então, a gente teve uma série de conflitos, assim, e aí eu resolvi virar o líder de um projeto super grande que nós estamos fazendo aqui na Boulder Digital, que também, enfim, nesse caso, um conglomerado de atividades que chegaram à conclusão de que, assim, você sempre vai ter uma desculpa para desistir, você sempre vai ter uma desculpa para parar, sempre vai poder falar, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu fico feliz que nesse último final de semana a gente teve um call ótimo e que a gente não desistiu. Então essa filosofia do 1% melhor a cada dia vale muito a pena, porque às vezes o importante é talvez você ter metas pequenas e aí você sentir que você está sempre atingindo, concluindo e chegando a alguma coisa, entendeu? Não precisa ter aquelas metas gigantes, porque senão você sempre vai se sentir cansado e frustrado. Então, mais uma vez eu bato nessa filosofia porque ela faz muito sentido. Então, querendo ou não, a gente pode não estar onde a gente imaginava que a gente estaria, mas continuamos caminhando em frente. Temos hoje uma visão muito melhor e já estamos começando a construir aquilo que a gente quer fazer. O problema é que a principal pessoa, uma das principais pessoas técnicas do projeto foi a que tinha o problema mais sério. Então a gente acabou desacelerando. Mas de qualquer maneira a primeira marcha é sempre engatada. Então o ponto é assim, o quanto você quer fazer a startup acontecer e a coisa se realizar. A minha visão pessoal é que eu adoro criar coisas, assim, eu gosto muito de produto, marketing e assim, para mim empreender é uma experiência e um aprendizado sensacional. E é por isso que eu faço isso, porque a gente aprende muito, porque você tem que tirar de dentro de você as respostas muitas vezes, porque a gente não tem as respostas. Perguntar sinceramente hoje o que a gente está construindo, a gente sabe exatamente o que nós vamos construir, mas assim que a gente fizer o primeiro delivery da versão 00.1, o que vai acontecer, eu não faço ideia. E essa sensação é muito legal. Então assim, eu acho que aquela dúvida de arrumar um emprego ou empreender é uma dúvida meio besta, porque você pode fazer os dois. É difícil, talvez você não vai conseguir ter um super resultado na parte que você está empreendendo, mas muitas vezes, se surgirem oportunidades interessantes, eu digo aceite-as, porque também existem empregos que você pode aprender muito. A partir do momento que você perceber que aquele teu projeto, side project que você tem, que sim exige dedicação e foco, está recebendo tração, por que não desistir de todo o resto e aí sim continuar tocando aquela coisa como a sua única coisa, o seu único propósito exclusivo na vida. Então, para finalizar, eu acho que uma frase, eu lembro uma vez que eu estava reclamando no Twitter, dizendo que eu estava me sentindo totalmente burnout, cansado, entendeu? Eu tava morto, quebrado, não aguentava mais, estava assim, um dia foi difícil. Um monte de problema acontecendo, eu falei, puta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo começar essa empresa, fazer esse negócio, resolver esse problema? E aí eu lembrei de uma frase que o Yuri Gitaí da aceleradora falou assim, work smarter, not harder. Então assim, trabalhe de uma maneira mais inteligente, mas não necessariamente se
queimando e se fritando madrugadas adentro e tudo mais. Então parei com esse negócio de ficar varando madrugada trabalhando. Uma vez ou outra até tudo bem, mas fazer isso toda noite, chega uma hora que você quebra, você não aguenta mais. Passam 2 semanas e você está morto e você olha que você viu que não foi nada produtivo. Então é melhor você fazer poucas coisas com muito foco do que querer fazer tudo e abraçar o mundo. E aí se tiver uma única mensagem assim para finalizar isso, é não desista quando as coisas começarem a dar errado. Ganha no jogo quem consegue se sustentar na maratona, porque empreender é maratona, não é tiro, não é corrida curta de 100 metros. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, espero seus comentários, sugestões, dúvidas, anseios, enfim, qualquer coisa, estamos aí. Um abraço, valeu!